Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Carlos André, professor de matemática aqui da plataforma Gonçalves Dias, tá? Continuando aí, né, os nossos vídeos, nas nossas aulas de matemática básica, né? Projeto feito pelo Governo do Estado do Maranhão através da Secretaria de Educação. Não esqueça de acessar o nosso material no link, tá ok? Pessoal, dando continuidade, tá? A nossa aula, vamos agora para a questão de número 40, tá? A questão de número 40 é uma questão, tá, da UEMA. Ainda falando de frações. Essa questão ela diz o seguinte: o proprietário de um veículo cujo tanque de combustível de capacidade é para 60 litros, ao passar por um posto de combustível, vê a placa a seguir, tá? A placa a seguir está dizendo que o litro da gasolina é R$ 4,00, 4,09 reais. Tranquilo? Segue-se. O atento proprietário verifica que o carro está apenas com 1/4 do tanque de gasolina, certo? Ele gastará para completar o tanque com gasolina a seguinte quantia. Pessoal, olha só. Aqui eu tenho o tanque de gasolina. Esse tanque de gasolina, ele será dividido em quê? Em 4 partes, beleza? Ele observa que 1/4 já está preenchido, certo? Se 1/4 está preenchido, é porque está faltando ainda encher 3/4, certo? Do tanque de gasolina, beleza? Então, eu vou ter que calcular exatamente o que? 3/4 do total, quanto equivale. E quanto é o total aqui, né, desse tanque em litros? É 60 litros a capacidade, beleza? Então eu vou calcular 3/4 de, lembra, de em matemática, pessoal, sempre significa uma multiplicação. Então vai ser 3/4 de 60 vezes 60. Então aqui, ó, eu estou calculando o tanto de gasolina que ainda falta para eu encher o meu tanque, certo? Agora, quanto é que realmente está o preço da gasolina? Porque ele quer saber em reais, né? Quanto o cliente vai gastar. Então, eu vou calcular 3/4 e depois eu ainda vou multiplicar pelo preço, né? Bora voltar aqui na imagem. Qual é o preço? O preço é 4,09 reais. 4,09, ok? Na hora que você fizer todas essas multiplicações, você irá obter exatamente quanto? 184,05 centavos. Esse é o total que você vai gastar para completar o seu tanque, que está na alternativa letra B. Na hora que você for fazer esse cálculo, né, só dando uma dica aqui para ti, tu pode multiplicar os 60 pelo 3 e depois dividir pelo 4. Ou tu pode dividir logo os 60 pelo 4 e multiplicar pelo 3. Uma dica, se você quer um número e vai dividir por 4, pessoal, dividir por 4 é dividir por 2 e dividir por 2 de novo, tá? Então 60 por 2, 30. 30 por 2, 15. Então aqui vai dar 15 vezes 3, 45. Então a tua conta seria 45 vezes o preço do litro, tá bom? Vai dar a mesma resposta. Vem comigo aqui para a próxima. Ainda de estudo de frações, questãozinha aí da nossa estadual, UEMA. Um pai deixou um testamento no qual a sua herança será dividida pelos 3 filhos, da seguinte forma. O primeiro deverá receber 1/3 da herança, o segundo 2/5, e o restante ficará para o terceiro filho. Qual o percentual da herança que cabe ao terceiro filho, tá? Como é que você faz esse tipo de questão? Quando você tem somas de frações e você quer saber o que resta, você pega o total e subtrai essa soma que ele te forneceu no problema. Professor, qual soma? Um vai ganhar 1/3, outro vai ganhar 2/5, então tem que somar, tá? A herança dos dois e o que sobrar é do terceiro. Então, eu vou fazer o total, que o total, certo, vai ser sempre referente à unidade. Então, vai ficar 1 menos. Vou retirar o que vai receber o primeiro, 1/3.
menos. Vou retirar o que vai receber o segundo. Quanto é que vai receber o segundo? 2/5. Beleza? Muito bem. Pessoal, bem aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, né? Tirar o MMC entre 3, entre 5, e aqui é subentendido que vale 1. Agora, quem é o MMC entre 1, 3 e 5? Pessoal, existe algum número que divida 3 e 5 ao mesmo tempo? Existe, professor. Quem? O número 1. Então, quando isso acontece, significa o seguinte, que esses números eles são primos entre si. E números primos entre si, o MMC é o produto entre eles, tá? Então, eu multiplico 3 vezes 5, 15, ok? Para obter os números de cima, você divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 dividido por 1, 15. 15 vezes 1 vai dar igual a 15. Menos 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. Menos 15 dividido para 5, 3. 3 vezes 2, 6. Ok? Então aqui vai ficar 15 menos 5 com menos 6, menos 11. Tudo isso sobre 15. Bem, aqui a gente vai obter a nossa resposta final. 15 tirar 11, 4. Sobre quanto? 15. Então, 4 sobre 15 avos é a herança que realmente o terceiro filho, né? Eu acho que é filho na questão, que o terceiro filho vai receber, tá ok? Gabarito, letra E, beleza? Espero que vocês realmente tenham entendido a resolução da questão e bora para a próxima. Questão de número 42. Mais uma questão da UEMA, mais uma questão de quê? De fração. Beleza? Vamos lá. Uma empresa fabricante de suco que envasava o produto em frascos de vidro passou a fazer o envasamento em um novo vasilhame plástico com capacidade de 2/3 do anterior. A lanchonete revendedora enche de suco um copo com capacidade de 1/5 do frasco de vidro. A quantidade de copos de suco inteiro mais fração que a lanchonete obtém com um frasco do novo vasilhame é igual a... Pessoal, bem aqui, né? Como ele quer inteiro com fração, tu observa 1 copo e 2/3, 2 copos e 2/3 e assim sucessivamente. Agora, se eu quero saber quantas vezes uma coisa cabe na outra, nós já até fizemos questões parecidas com essa, eu tenho que pegar a maior e dividir pela menor. Aí eu sei realmente quantas vezes cabe, tá? Ou quantas vezes uma cabe dentro da outra, quantas vezes é maior, é sempre esse procedimento, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2/3 e eu vou dividir por quanto? Por 1/5, ok? Então bora lá, 2/3 dividido por quanto? Por 1/5. Vamos lá. Agora bem aqui, né, eu preciso que vocês lembrem de um conhecimento de matemática básica. Qual, professor? Divisão de fração. Como é que a gente procede para divisão de fração? Você repete a primeira e depois você multiplica pelo inverso da segunda, tá? A primeira é 2/3. A segunda é 1/5, tá? Então, ó, se eu tenho 1/5, aí na hora que eu vou inverter, vai ficar o quê? 5 sobre 1, ok? Agora, multiplicação de fração. Você lembra como é que faz? Você multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Numerador com numerador e denominador com denominador, tá ok? 2 vezes 5, 10. Sobre 3 vezes 1, 3. Então, a minha resposta é 10/3. Só que nas alternativas, eu não tenho 10/3, né? Eu tenho um número inteiro com uma fração. Então, observa o seguinte. Então, dentro de 10, esse 3 cabe quantas vezes por inteiro?
tá? Você pode fazer assim, ó. 10 sobre 3 é igual. Ou você pode utilizar raciocínio lógico e observar que dentro do 10, esse 3 cabe 3 vezes, ou também tu pode pensar o seguinte: antes de 10, qual é o número que dá para dividir exatamente por 3? 9. Então aqui, ó, esse 10 é a mesma coisa que 9 mais 1, dividido por quanto? Por 3. Aí você faz o quê? Separa, beleza? Essa soma. Então vai ficar 9 dividido por 3 mais 1 sobre 3. Quanto é 9 por 3? 3. Mais quanto? 1/3. Beleza? Então aqui é a parte inteira que ele exigiu e aqui é a parte o que? Fracionária. Beleza? Então a gente vai procurar a alternativa onde tem 3 copos e o que? E 1/3. 3 copos e 1/3 vai estar exatamente na alternativa letra E. Beleza? Muito bem, espero que vocês tenham compreendido, tá? Essa questão. Vamos agora para a próxima, questão de número 43, beleza? Se vocês me permitem, só apagar aqui o quadro para ganhar o espaço para fazer a próxima questão. Pessoal, tá? Fiquem atentos a essas regras de fração, divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Multiplicação, multiplica o numerador por numerador e denominador por denominador. Próxima questão, tá? Saímos agora da UEMA e vamos para o Enem. Questão de número 43 diz o seguinte: um jogo pedagógico é formado por cartas, nas quais está impressa uma fração em uma de suas faces. Cada jogador recebe 4 cartas e vence aquele que primeiro consegue ordenar crescentemente suas cartas pelas respectivas impressas, beleza? Pelas respectivas frações impressas. O vencedor foi o aluno que recebeu as cartas com as frações 3/5, 1/4, 2/3 e 5/9. A ordem que esse aluno apresentou foi, ok? Pessoal, então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar essas frações em ordem o que? Crescente. E lembrando, né, que nós já fizemos questão parecida com essa, tá? Então, olha só. As frações disponíveis são 3/5, próxima 1/4, próxima 2/3 e a última quem é? 5/9. Ok? Na questão que eu fiz com vocês, com relação a ordenar frações, eu te dei duas possibilidades. Você divide o numerador pelo denominador, encontra números decimais e coloca em ordem, só que é muito trabalhoso. Segunda técnica, encontra frações equivalentes. Com as frações equivalentes, o que vale para as equivalentes, vale para as frações originais, tá? E foi essa técnica que eu utilizei e é a que eu vou utilizar de novo e é a que eu te recomendo, tá bom? Vamos lá. Para encontrar as frações equivalentes, eu terei que ter, pessoal, aqui um denominador que seja comum a todos dessa questão, tá? E esse denominador comum, como é que eu encontro? Tirando o MMC. O que é o MMC, professor? É o mínimo múltiplo comum, tá ok? Na hora que você tirar o MMC entre 5, 4, 3 e 9, você vai encontrar quanto? Tu te lembra daquela técnica que eu te ensinei, né? Em uma questão parecida com essa? Bem aqui você tem 5 e 4, são números primos entre si. Então o MMC é o produto entre eles. Quanto é 5 vezes 4? 20. Aqui você tem 3 e 9. 9 é múltiplo de 3, então entre 3 e 9, o MMC é 9. Entre esses dois, qual era o MMC? 20. Entre esses dois, quem é o MMC? 9. 9 vezes 20, 180, ok?
Então aqui, pessoal, ó, MMC 180, 180, 180, 180. Como é que eu faço, professor, para encontrar os valores de cima? Meu amigo vem, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, fazendo isso em todas as frações. 180 dividido por 5 e multiplicado por 3 vai dar 108. Ok? Mesmo procedimento, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. E aqui eu tenho que 180 dividido por 4 vai ser igual a quanto? A 45. Tranquilo? Próximo, divide e multiplica. 180 dividido por 3 multiplicado por 2 vai dar quanto? 120. 180 dividido por 9 e depois multiplicado por 5 vai dar quanto? 100. Tranquilo? São cálculos aí até que bem tranquilos para se fazerem. Agora vamos ordenar, né? Primeiro, qual é o menor denominador que aparece? 45. 45 sobre 180 é referente a qual fração? Ela é equivalente a 1/4. Então, a menor é 1 sobre 4. Beleza? 1 sobre 4 é a menor. Então, ó, tá na alternativa A e tá na alternativa B. As outras você já elimina. Depois do 45, vou até riscar para não confundir, o menor que eu tenho depois dele vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 100, ó. Beleza? E esse 100 sobre 180 é equivalente a qual fração? A 5 sobre 9. Então, próxima, 5 nonos. Depois de 100, quem é que vem? 108. 108, 180 sobre 180 é equivalente a 3/5. E para finalizar, o maior número é 120. 120 sobre 180 é equivalente a quanto? A 2/3. 1/4, 5 sobre 9, 3/5 e 2/3. Vamos encontrar exatamente na alternativa letra A. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido aí a solução, tá? E vamos para a próxima questão, tá? Questãozinha aí de número 44. Questão de número 44. Vocês estão observando que as questões vão se repetindo, tá? Então são questões modelo. Qual é o conselho que eu te dou? Responda ao máximo de questões que você puder, tá? Porque você vai observando que o raciocínio ele vai se repetindo, tá ok? Questão de número 44 diz o seguinte: a música e a matemática se encontram na representação dos tempos das notas musicais, conforme a figura seguinte. Semibreve, 1. Mínima, 1 sobre 2. Semínima, 1/4 e assim sucessivamente. Um compasso é uma unidade musical composta por determinada quantidade de notas musicais, em que a soma das durações coincide com a fração indicada como fórmula do compasso. Por exemplo, se a fórmula de compasso for 1 sobre 2, poderia ter um compasso ou com 2 semínimas ou uma mínima com 4 colcheias, beleza? Colcheias, sendo possível a combinação de diferentes figuras. Um trecho musical de 8 compassos, cuja fórmula é 3/4, poderia ser preenchido com... E aí eu tenho as alternativas, ok? Vamos lá. São quantos compassos? 8 compassos. 8 compassos. Então vai ficar 8 vezes quanto? Vezes 3/4. Beleza? Pessoal, 8 vezes 3/4 a gente faz da seguinte forma, né? Você faz aqui 8 vezes 3, 24. 24 dividido para 4 é igual a quanto? A 6, tá? Então, a fórmula resultante de 8 compassos tem que dar 6. Qual das alternativas vai me dar essa mesma resposta, tá? Vamos analisar aqui a alternativa A. A alternativa A, eu tenho 24 fusas, tá? Agora,
Analisando a imagem, eu vejo lá, a fusa é referente a quanto? A 1 sobre 32. Então, vai ficar 24, que multiplica 1 sobre 32. Me diz uma coisa, 24 que multiplica 1 sobre 32, vai ser igual a 6? Não, vai ser totalmente o quê? Diferente de 6. Então, não pode ser a letra A. Beleza? Então, esse tipo de questão é aquela que você vai fazendo uma por uma até achar a resposta correta, tá? A nossa resposta, turma, ela já adiantando aqui, né, o time, ela vai estar na alternativa D, tá? Então, lá na alternativa D, nós temos 24 colcheias. Lá na imagem, colcheias vale exatamente quanto? 1/8. Então, vai ser 24 vezes 1/8 e 12 semínimas. Então, mais 12 semínimas. Pela imagem, a semínima, ela vale quanto? A semínima, ela vale 1/4. Então, vezes 1/4, ok? O que é que você vai fazer? 24 vezes 1, 24. 24 dividido por 8, 3. Mais 12 vezes 1, 12 dividido por 4, 3. E 3 mais 3 é igual a quanto? 6. Exatamente igual aos 8 compassos. Tranquilo? Então, 6 vai estar, pessoal, na nossa alternativa letra D, realmente. Tranquilo? Então, eu espero que os senhores tenham entendido, né, as explicações. Nos encontraremos aí na nossa próxima aula, próximo vídeo, tá? Não esqueça de acessar o nosso material, tá? No link, ok? Pessoal, valeu, obrigado e até a próxima.